Fala galera, tudo bom? Estamos de volta aí com o Chama Tiuli #22. Tô muito feliz com o sucesso que esse quadro vem fazendo aí. A gente vem profissionalizando aqui o nosso cenário, vem investindo cada vez mais em infraestrutura. A gente tem até uma plaquinha agora do Chama Tiuli. E nesse episódio a gente vai falar sobre assuntos que eu considero relevantes. Por isso que, se você ainda não participou, todo dia no primeiro story eu acabo botando uma caixa de perguntas que você pode colocar a tua pergunta, que hoje pode ser respondida por mim. Primeira pergunta que a gente vai falar é de o que fazer com 5 mil reais se você nunca investiu. A segunda pergunta a gente vai falar como aproveitar esse Black Friday nas ações que parece ter acontecido na semana passada com o coronavírus. A terceira pergunta a gente vai falar sobre pessoas que misturam mais de um estilo de investimentos. No caso, esse meu seguidor aqui, ele perguntou o que você diversifica para o longo prazo quando você faz swing trade. E também a quarta pergunta, o pessoal fez a pergunta indiscreta: quanto que eu perdi na semana passada? Vocês não gostam de me ver feliz, né? Tô brincando, gente, eu sei que vocês torcem muito pro meu bem, muito pra minha felicidade, por isso que eu vou aproveitar para pedir para você deixar o teu joinha e se inscrever no canal caso você ainda não faça parte aqui. Então, gente, vamos começar primeiro com a pergunta do Oswaldo Glacier. Ele perguntou: tenho 5 mil, o que eu faço, Tiuli? Eu nunca investi. Então, Oswaldo, eu acho que a primeira questão que você tem que perguntar e entender é sobre o teu perfil de risco. Porque nem todo mundo está pronto para investir na bolsa e a bolsa não é boa para todo mundo também. Então, quando você determina o teu nível, o teu perfil de risco, você vai saber quanto se expor à renda variável e quanto se expor à renda fixa. Mas antes eu tenho aqui 3 conselhos para você. Primeiro, só invista naquilo que você conhece. Segundo, tente manter os custos baixos. E também, terceiro ponto, sempre esteja ciente da diversificação no teu portfólio. Então, vou aqui dar o exemplo do Benjamin Graham, no livro Investidor Inteligente, que ele escreveu em 1949. Ele determinava aí que o investidor deve se classificar como conservador, moderado ou agressivo. No esquema do conservador, ele deveria procurar uma diversificação de 75% em renda fixa e 25% em renda variável. Já o investidor com perfil moderado deveria ter 50% em renda fixa e 50% em renda variável. E aquele investidor agressivo deveria buscar uma diversificação de 75% em renda variável e 25% em renda fixa. Você percebe que em nenhum momento tanto o conservador quanto o agressivo tem 100% em uma classe de ativos. Isso aí é para você se beneficiar da volatilidade no mercado, porque quando essa volatilidade for para cima, você vai se aproveitar disso para vender na alta. E quando a volatilidade for para baixo, você vai se aproveitar disso comprando na baixa, que é o que exatamente as pessoas falam que é o grande segredo da bolsa: comprar na baixa e vender na alta. Com esse esquema, automaticamente você vai estar dentro dessa regrinha aí. E o que você vai inserir nessas classes de ativos? Vou te falar, seguindo aqui o conselho do custo e da diversificação, que na renda variável você deve procurar entender mais sobre os produtos ETFs. São fundos que buscam replicar uma média ampla. No caso do Ibovespa, o ETF que vai replicar essa média é o BOVA11. No caso das small caps, que são empresas de menor valor, com mais potencial de alta, seria o small 11. Se eu quisesse diversificar nos Estados Unidos, eu poderia escolher o IVVB11. Ele vai tender a replicar o índice S&P 500, que é o índice mais amplo americano, e você vai estar ativo na variação do dólar, ou seja, se o dólar subir, você se dá bem, se o dólar cair, você se dá mal. Então, você tem que entender as suas premissas para o dólar e a bolsa aí. Se você fizer um movimento de comprar disciplinadamente, mês a mês, ações diversificadas, você tende a comprar o preço médio. Isso, no passado, foi uma boa estratégia. Mas lembrando, você tem que saber lidar com a volatilidade de curto prazo. E aí, para completar, você põe um pouco de renda fixa
a sugestão que eu te dou é entender o que é uma reserva de segurança, uma reserva de emergência para você. Se isso for real, você tem como uma alternativa a LFT, são as letras financeiras do Tesouro, que você encontra lá no Tesouro Direto. Se você achar que reserva de emergência, reserva de segurança é dólar, você pode ter esses 25%, no caso do agressivo, em dólar, tá? Naturalmente, o que vai acontecer? No mercado de alta, o dólar tende a não subir muito, mas no mercado de queda, como aconteceu na semana passada, o dólar pode subir bastante, tá? Vamos para a segunda pergunta, que foi do Felipe Tianella. Ele perguntou: Tiuli, já é para aproveitar o Black Friday nas ações que aconteceu na semana passada? Então, Felipe, baseado na resposta anterior, vou te dizer o seguinte: essa queda fez com que a participação de renda variável na tua carteira, dentro dessa meta que você tem, caísse, porque eu vou dar um exemplo aqui numérico para a gente entender muito bem como é que isso funciona na prática. Vamos dizer que eu tenho um portfólio, uma carteira de investimentos de 100 mil reais, onde eu sou moderado, 50 mil reais em renda variável, 50 mil reais em renda fixa. Vamos dizer que a minha renda variável caiu 10% e a renda fixa ficou ali paradinha. O que vai acontecer? Os meus 50 mil reais vão virar 45 e os meus 50 na renda fixa vai continuar como 50 mil. Ou seja, aquela carteira de 100 mil reais virou 95 mil reais. Eu não tenho que ter metade? O que eu vou fazer para manter essa meta de diversificação? Eu vou vender R$ 2.500 em renda fixa e vou colocar em renda variável. Ou seja, eu vou comprar marginalmente, eu vou fazer um aporte só para ajustar essa diferença aí, que é bem pouquinho em relação ao meu portfólio. Por quê? Porque caso essa próxima semana caia mais 10%, eu vou me beneficiar de novo dessa queda das ações. E aí, paulatinamente, marginalmente, eu vou aumentando a minha participação em renda variável, comprando conforme o mercado vai caindo. Caso o mercado volte a subir, eu me beneficiei naquela semana de queda. Ou seja, eu nunca vou com muita sede ao pote para eu não me machucar também. E eu acho que essa é uma boa maneira de você pensar, porque te dá uma meta quantitativa de como comprar ações na hora da queda. Então você não fica naquele desespero de não comprar por não saber se vai continuar caindo, mas também não participar daquela queda por achar que pode continuar caindo e você vai acabar se dando mal. Então, num cenário você se dá bem porque você compra na baixa, no outro cenário você continua se beneficiando da queda das ações. É um cenário que na cabeça do investidor de longo prazo, que tem um mindset de construir patrimônio, é um ganha-ganha, tá? E olha só, se você quiser ser um pouco mais agressivo, você pode estar num perfil moderado, viu que as ações caíram 2 semanas seguintes forte, você vai alterando o teu perfil de moderado para mais agressivo, o que seria natural, né? Conforme as ações vão ficando mais baratas, você vai aumentando a tua exposição ao risco, mas sempre de maneira controlada e planejada, beleza? Terceira pergunta veio aqui do Francisco Christopherson Dias, que por coincidência é o meu irmão. Ele fez o seguinte, a seguinte pergunta: quanto a sua carteira caiu na semana passada? Esse meu irmão queria me zoar mesmo, gente. Então, a minha carteira, eu não vou falar aqui o valor exato para vocês não entrarem muito na minha intimidade, mas ela caiu mais de 2 milhões de reais, mas eu fiquei muito feliz com essa queda, porque foi uma queda muito menor do que o Ibovespa, ou seja, eu consegui performar relativamente melhor que o Ibovespa nesse cenário caótico, e caso o Ibovespa continue caindo mais forte, eu pretendo perder menos ainda, porque eu tenho diversificação não só no Brasil, nos Estados Unidos. Então, mesmo que as ações caiam lá nos Estados Unidos por causa do coronavírus, essa alta do dólar na semana passada suaviza um pouco disso. Eu tenho uma parcela em renda fixa, eu tenho uma estratégia onde eu tenho aposta na queda da bolsa de algumas maneiras que eu vou ensinar para as pessoas mais cedo ou mais tarde aqui no canal. Caso você ainda não tenha visto o último vídeo aí que eu fiz, como se proteger da crise, tem muitas dessas dicas aí de como se beneficiar da queda da bolsa, tá? Então, qual o segredo aí?
Se você tem um capital mais relevante e conforme você for aportando mais e for tendo mais sucesso, o natural é que o teu capital aumente, pare de pensar em termos absolutos. Comece a pensar em termos percentuais. Por quê? Vamos imaginar aqui que eu começasse a pensar que eu perdi mais de 2 milhões em apenas 3 dias de pregão na bolsa. Eu ia começar a entrar em parafuso, porque eu ia começar a pensar, pô, eu poderia ter comprado uma Ferrari, poderia ter comprado um apartamento, poderia ter doado para caridade, poderia ter feito um monte de coisa. Mas quando eu olho em termos percentuais, eu vejo que a performance relativa da minha carteira foi muito positiva no final das contas. Então, dica rápida aí, para de pensar em valor e começa a pensar em percentual, porque as quedas serão muito menos impactantes no teu emocional caso você altere essa chave na tua cabeça. E para finalizar aqui, a quarta pergunta foi do Bruno Garcia. Ele perguntou: faço swing trade, como diversificar para o longo prazo? Para quem não sabe, swing trade é um tipo de operação onde você compra uma ação, muitas vezes através da análise técnica ou da análise gráfica, e pretende vender num horizonte curto de espaço, de tempo, por volta de 4 semanas, 8 semanas, às vezes 10 semanas, tá? Então são operações teoricamente de curto prazo, onde você pode estar apostando na alta, mas também pode estar apostando na queda. E aí a maneira para diversificar para um longo prazo mais inteligente, que eu acredito, Bruno, seja você comprar ETFs. Por quê? Os ETFs, eles têm uma gestão passiva, ou seja, você não precisa ficar pensando na renovação da carteira, você não precisa ficar preocupado com termos de risco, porque essa é uma carteira perene, o risco de ruína num ETF ele é quase inexistente. E outra coisa muito importante, é uma diversificação por um baixo custo. Então, gente, para finalizar esse vídeo aqui, se você tem uma estratégia de investimentos que foca no médio e curto prazo, você também pode investir para o longo prazo e investir de uma maneira barata e confortável emocionalmente, que é através dos ETFs. Então, gente, essas foram as 4 perguntas que eu respondi nesse Chama Tio Uli. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha e não esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante para mim, para minha equipe e para as pessoas também que vão se beneficiar e encontrar um conteúdo genuíno, preocupado mesmo e, modéstia à parte, de muita qualidade. Então, é só o começo e aguardo vocês para o Chama Tio Uli #23. Beijo grande!